Sejam bem-vindos a mais um PlanosCast, o podcast que fala sobre tecnologia, fala sobre gestão em saúde, fala sobre faturamento, atendimento, qualidade, tudo que você pensar que a gente tem envolvido ali para clínicas e hospitais, a gente está falando sobre essas temáticas. Hoje a gente está com a equipe top aqui, a equipe da Ortotic, tá? É o Paulo e a Liliane, sejam bem-vindos, tá? O Paulo, ele é doutor em engenharia de produção e a Liliane, ela é advogada e especialista em gestão para startups. E a gente se conheceu em um programa agora recente, né? Da Startup Nordeste, que a gente está ali junto, aprendendo muita coisa interessante. Paulo, Liliane, sejam bem-vindos ao nosso programa, tá bom? Beleza, Thiago, muito obrigado pela oportunidade, viu? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente falar de assuntos tão pertinentes, né? Assuntos que envolvem inovação para a saúde, assuntos que envolvem tecnologia para a área de saúde, né? A gente está aqui para contribuir com o que a gente puder conseguir. Então, fala para a gente aí, ó, quem que é a Ortotic, o que é que vocês fazem? Conta um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia. Bom, Thiago, novamente é um prazer estar aqui com você, né? A nossa trajetória, principalmente a minha trajetória, ela é marcada pela conexão entre o direito e a inovação e o empreendedorismo, né? Tenho muito orgulho hoje de dizer que o meu sócio, ele fez com que eu pudesse, de fato, me enxergar como uma ponte nessas áreas distintas. Além de ser meu sócio, o Paulo é doutor em engenharia de produção, com foco em manufatura aditiva, professor na UFBA. Ele é um pesquisador nato que desenvolveu aí seu doutorado em um projeto inovador no campo da impressão 3D para o setor da saúde, né? Ele estava focado em criar soluções acessíveis e personalizadas, visando melhorar a qualidade de vida de pacientes, especialmente as crianças, com necessidades específicas, como as que possuem paralisia cerebral, e foi a partir desse trabalho acadêmico que surgiu a ideia da nossa startup, a Ortotic. Nós enxergamos o potencial de transformar a pesquisa em algo prático, capaz de impactar diretamente a vida das pessoas, levando soluções das universidades para hospitais, clínicas e até mesmo o SUS. Nós decidimos unir as forças, ele trazendo conhecimento técnico e eu estruturando a parte jurídica e estratégia para formar o projeto em uma empresa viável. A Ortotic, então, ela nasceu com a missão de oferecer órteses e próteses personalizadas, acessíveis, utilizando uma tecnologia de ponta como a impressão 3D. Hoje nós temos orgulho de dizer que nós criamos soluções que trazem diferença na vida das pessoas e seguimos trabalhando para levar a inovação acadêmica para a sociedade. E você já tem quantos anos já de existência? Ô, Thiago, a gente começou a Ortotic em 2024 a partir, né, igual a Liliane falou, de uma pesquisa acadêmica. E o engraçado, só para complementar a fala dela, é muito interessante porque você tem uma distância muito grande entre o que é produzido dentro da universidade e aquilo que de fato sai da universidade, que são produtos muitas vezes altamente inovadores, que melhoram processos, que visam automatizar diversas áreas que ainda são áreas que hoje em dia tradicionalmente são artesanais, mas você tem uma dificuldade muito grande, principalmente de pegar esses produtos que são desenvolvidos dentro das universidades e transformar, cara, esses produtos em soluções reais para o mercado. A universidade ela é ótima para fazer artigo, a universidade ela é ótima para desenvolver pesquisas, mas ainda a gente tem esse déficit, ainda a gente tem essa demanda de pegar essas soluções que a gente desenvolve na universidade e transformar em soluções viáveis para a empresa. Aí o que a gente fez? Pegou a área técnica, né? Pegou a área técnica de desenvolvimento de produto, né? Eu tenho essa especialização em desenvolvimento de produto e Liliane tem especialização em gestão de startup. E o que a gente está tentando fazer? Fazer uma ponte. Eu definiria a Ortotic, sabe como? Como uma ponte. A Ortotic é uma ponte entre o conhecimento produzido ali dentro da universidade, que é totalmente pesquisa e desenvolvimento de novos produtos que não existem hoje no mercado, uma nova categoria de produtos, com a real demanda
da sociedade. Então, assim, respondendo essa pergunta, a gente foi formado, a gente foi formalizado, na verdade, em 2024, né, nesse ano de 2024. Mas nós já realizamos pesquisas, né, tirando da universidade e passando ali para o mercado, já estamos fazendo isso, né, desde lá de 2019, mas só que com outro foco, com pesquisa principalmente voltado para o mercado da medicina veterinária, né? Aí, com a pesquisa de doutorado, com a minha tese de doutorado, desenvolvimento de novos produtos, né, para ortopedia a partir de impressão 3D, a gente decidiu, né, criar a Orthotic para inserir esse produto que foi desenvolvido dentro da universidade diretamente para atender essas expectativas, essas dores de mercado, né? E como que está sendo aí essa experiência de empreender, criar uma empresa jovem, né, agora de 2024? Quais são os desafios aí que vocês estão encontrando para esse início de jornada? Bom, fundar a Orthotic, ela tem sido, sem dúvida, uma jornada cheia de aprendizados e desafios para todos nós. Podemos enfatizar com você, Tiago, 2 grandes desafios. O primeiro deles é como transformar uma pesquisa acadêmica em um negócio sustentável, escalável e de baixo custo. Esse desafio, ele foi superado, pois nós conseguimos aí desenvolver produtos com melhor funcionalidade, baixo custo e, além disso, nosso modelo de negócio, ele valida a escalabilidade e a sustentabilidade. Agora, eu acho que o nosso desafio maior está focado em como vamos chegar até os médicos, clínicas e hospitais. Por que nós dizemos isso, Tiago? O setor médico, ele é dominado por produtos tradicionais. Um exemplo disso são as órteses que muitas vezes, apesar de oferecer um processo de recuperação adequado, né, existem pesquisas que apontam um alto percentual de rejeição devido principalmente ao estigma que essas órteses produzem nos pacientes, ou seja, o paciente ele deixa de utilizar a órtese por sentir vergonha. Os nossos dispositivos, por serem em manufatura aditiva, eles são personalizados, permitindo assim que essas órteses, além de ser funcionais, elas sejam esteticamente agradáveis. Se o Paulo quiser enfatizar mais alguma coisa. É interessante, Thiago, o seguinte, quando a gente observa o mundo dos dispositivos ortopédicos, principalmente as órteses, tá? O que você vai observar é o seguinte, as órteses são muito boas para produzir um processo de reabilitação adequado ao membro do paciente. O que isso significa? Significa que a órtese vai colocar o paciente em uma posição funcional adequada para não ter lesão, para reduzir as contraturas, para reduzir a espasticidade. Entretanto, o que acontece? A órtese, muitas órteses, quando elas promovem essa reabilitação do paciente, elas diminuem por muitas vezes a funcionalidade do membro do paciente. O que a gente está querendo fazer não é imitar as órteses que já estão disponíveis no mercado. O que a gente trabalha, o que é o nosso P&D, qual que é a nossa pesquisa, é desenvolver dispositivos que sejam além de dispositivos que além de promover a reabilitação, ou seja, fazer o que dispositivos convencionais, tradicionais fazem, promover também a funcionalidade. Ou seja, qual que é a nossa proposta de valor? Nossa proposta de valor é fornecer para a criança, fornecer para o indivíduo, fornecer para o adulto a possibilidade dele ter a reabilitação, mas também a possibilidade dele conseguir manipular objetos com a mão. A possibilidade dele ter a reabilitação, mas também a possibilidade dele ter uma qualidade de marcha adequada. Essa que é a nossa pesquisa, esse que é o nosso foco, desenvolver novos dispositivos ortopédicos que sejam mais adequados que os dispositivos tradicionais. E não são mais adequados. Nossa pesquisa demonstra a média, né, de redução de custo dos dispositivos que a gente está fazendo, a média dessa redução, a média percentual de redução de custo dos dispositivos que a gente já fez por manufatura aditiva, se comparado com os dispositivos tradicionais, é de 67%. Ou seja, você tem além do dispositivo ser
vou trazer para você outra média também de funcionalidade que a gente coletou com os testes clínicos que a gente teve. A gente tem uma média de aumento de funcionalidade de 27%, com uma redução do custo de fabricação de dispositivos, porque ele vai ser feito com manufatura aditiva, de 67%. Ou seja, você cria um dispositivo mais barato, um dispositivo mais acessível, vamos dizer assim, além de criar um dispositivo, eu ouso dizer, melhor. Por quê? Produz a reabilitação e também produz o processo de funcionalidade. Qual é o material que vocês utilizam para confeccionar essas órteses, as próteses? Depende. Se a gente está falando de prótese, a gente tem que utilizar um material mais forte. A gente está falando a respeito de nylon, a gente está falando de polipropileno, até mesmo utilizando aí o ABS com alguns componentes metálicos híbridos. Aí vai depender de diversos fatores. Depende de quem que eu estou produzindo a prótese, de quem que eu estou produzindo a idade, o peso da pessoa, né? Todos os nossos dispositivos, ele passa um processo de engenharia reversa. Como é que é esse processo de engenharia reversa? A gente faz um modelo digital e depois do modelo digital a gente faz simulações virtuais por elementos finitos, para que a gente aloca carga nesses dispositivos para ver se ele realmente vai ser funcional e se ele realmente vai permitir que aquela pessoa utilize sem prejudicar, né, ali a estrutura do dispositivo, sem o dispositivo quebrar. Mas se a gente está falando de órteses, a gente pode utilizar uma vasta gama de materiais. Hoje nós fazemos nossas órteses em PLA e PETG. Por quê? São materiais recicláveis e materiais biodegradáveis. Então a gente traz também essa questão da sustentabilidade. A gente está com um projeto muito interessante, sabe, cara? Que é um projeto seguinte. Um grande problema das oficinas ortopédicas, eu já trabalhei em algumas oficinas ortopédicas, e o grande problema que a gente tinha, sabe qual que era? Produção excessiva de lixo. Produção excessiva de lixo. As órteses, elas são feitas em polipropileno. Esse polipropileno, só que a criança vai ficar com a órtese, sei lá, durante 6 meses, algumas órteses. Aí elas devolvem as órteses e essas órteses são estocadas. O que a gente vai fazer com essa órtese? A gente está com um projeto seguinte, a gente pega essas órteses, tritura das oficinas ortopédicas, tritura esse polipropileno, transforma ele em pequenos pellets, que são pequenas partes, e a gente está desenvolvendo uma impressora de pellet, ou seja, em vez do filamento, a impressora recebe esses pellets. Recebe esses pellets através de um parafuso Arquimedes, né? O filamento, esse pellet derretido e depositado sobre a mesa. Ou seja, a gente utiliza, olha só, a gente entra no ciclo de vida do produto, né? A gente utiliza um produto que foi descartado, né? Porque já serviu, não serve mais, e as órteses são dispositivos altamente personalizados, não dá para a pessoa compartilhar uma órtese, por exemplo. Então a gente pega aquela órtese, coloca na impressora e faz um novo dispositivo, reduzindo assim a quantidade de rejeitos desse ciclo de vida de produtos, que é o ciclo de vida de produtos ortopédicos, né? Isso daí é bem interessante. Além de utilizar também outros materiais, igual o PETG, que é feito a partir da fibrilação do bagaço da cana-de-açúcar, além de utilizar o PETG, que pode ser feito a partir da recuperação das garrafas PETs. A gente tem um termoextrusor que ele pega as garrafas PETs, ele faz o corte da garrafa PET e transforma ela em filamento de impressão 3D, né? E é um material que tem uma resistência relativamente interessante para uma órtese, ele funciona muito bem, um material funcional e que também traz essa questão da sustentabilidade, sabe? Então, assim, mas quem que é o profissional que geralmente vai indicar esse tipo de órtese? É apenas o ortopedista ou outros profissionais também eles indicam esse tipo de órtese e prótese? Os fisioterapeutas também podem indicar a utilização de órtese e prótese, dependendo da órtese, dependendo do dispositivo, dependendo da lesão do paciente, mas normalmente são os ortopedistas que têm, né, vamos dizer assim, que tem a caneta para indicar esses dispositivos para utilização, porque você tem uma vasta gama de dispositivos. Por exemplo, você pode ter ali um colete para utilização, para correção, mitigação de uma determinada escoliose, ou você tem também um determinado tutor que é utilizado para mobilização pós-cirúrgica, né? Então, por que eu falo isso? Porque muitos desses dispositivos são adequados a partir de intervenções cirúrgicas ou intervenções médicas que o paciente ele vai ter que utilizar
depois de determinadas intervenções ortopédicas. Por isso que muitas vezes o ortopedista mesmo que indica estes dispositivos, né, para o paciente. E vocês já começaram a produzir isso de forma comercial? Já começaram a revender para clientes, para pacientes? Olha só, apesar da gente ter uma vasta gama de produtos, e a gente tem hoje 3 patentes de produtos já catalogadas, né, de novos dispositivos ortopédicos, o interessante é o seguinte: hoje a gente já consegue comercializar dispositivos rígidos de imobilização. Entretanto, os dispositivos articulados, a gente precisa de uma normativa específica, a gente precisa de Anvisa, a gente precisa de estabelecer nossa relação com a Conitec, principalmente para a gente conseguir. Você sabe como é que é a regulação dessa área? A regulação dessa área é muito rígida, né? Os processos regulatórios dessa área são muito rígidos. Então, a gente precisa estabelecer esses processos regulatórios antes da gente começar a compartilhar dispositivos, antes da gente começar a vender, emitir nota fiscal de dispositivos mais complexos. Hoje, qual que é, apesar desses dispositivos serem a principal inovação da Orthotic, a gente realmente, a gente tem uma barreira, principalmente com o SUS. O SUS seria o principal cliente, né? Vamos dizer assim. Mas hoje, o que mais sai, né, vamos dizer assim, o que mais sai de nota fiscal aqui dentro da Orthotic são biomodelos, que já não são órtese e prótese, porque a gente também faz o desenvolvimento de biomodelos. O que são os biomodelos? Os modelos são representações anatômicas do osso ou do corpo do paciente que são pertinentes para fazer um planejamento cirúrgico. É interessante o seguinte, que os nossos biomodelos hoje que a gente produz na Orthotic, eles têm uma precisão de 0,16 milímetros, ou seja, ele representa, né, com muita fidelidade a anatomia do paciente ao qual o médico vai operar. Vamos colocar uma cirurgia de escoliose, por exemplo, que é uma cirurgia complexa, né? E, além disso, o material que a gente utiliza, né, o poliuretano de alta densidade, ele permite a realização de simulações de osteotomia. Ou seja, além do médico poder conseguir visualizar a estrutura, né, óssea antes mesmo de fazer a realização da cirurgia, permite também que o médico realize ali uma simulação de cortes no osso diretamente no biomodelo, o que facilita muito, né, o pré-cirúrgico, vamos dizer assim, auxiliando principalmente na redução do tempo cirúrgico e auxiliando também na redução do risco cirúrgico. Uhum, entendi. No contexto de clínica, ou no contexto hospitalar, você acredita que a impressão 3D ainda é vista como algo inovador, ou você já encontra isso de forma mais presente nas clínicas, nos hospitais? O mercado médico, esse mercado, Thiago, ele é muito tradicional, cara. Porque os produtos hoje que a gente oferece, os nossos produtos de concorrência, né, eles são relativamente funcionais para a proposta ao qual eles são designados. Ou seja, você precisa de uma imobilização, você faz um dispositivo para imobilização. Você precisa de um dispositivo para reabilitação, você faz um dispositivo para reabilitação. Entretanto, como os produtos que nós oferecemos hoje em dia, principalmente no âmbito da impressão 3D, eles são uma nova categoria de produto, eles são novos, fica um pouco o mercado, eu sinto que o mercado fica um pouco receoso para aceitar, né, essa inovação. Então, no Brasil, o que acontece? Eu conheço algumas entidades, a ACD está fazendo alguma coisa, a Fundação Terra também está fazendo alguma coisa, aqui no Pernambuco está fazendo alguma coisa com relação à implementação de laboratórios de impressão 3D para fornecer dispositivos ortopédicos, para fornecer dispositivos médicos, mas só que a utilização da impressão 3D ainda é muito, muito tímida no Brasil. Eu acho que principalmente porque você tem ali uma tradição muito forte da utilização de métodos convencionais. Mas eu acredito que alterando, claro, esse processo ele vai evoluindo, sabe? Você tem barreiras de entrada também da impressão 3D, eu não vou negar para você. A impressão 3D hoje, principalmente, vamos dizer, a impressão 3D mais comum, que é a impressão 3D de deposição de material fundido. Hoje, ela leva um tempo, vamos colocar assim, uma órtese,
ela leva um tempo de cerca de 12 horas para ficar pronto. Alguns outros dispositivos podem levar um tempo um pouquinho maior. Então, uma barreira de entrada para a impressão 3D seria o tempo de desenvolvimento desses dispositivos. Mas isso daí, o mercado da impressão 3D é uma loucura. Todo dia eles estão desenvolvendo ferramentas novas, todos os dias eles estão fazendo implementações de inovações, mesmo em máquinas tradicionais. Isso daí, em um futuro muito próximo, vai facilitar a entrada da impressão 3D, mais ainda, né, no setor, na área médica, com certeza. Mas hoje ainda é muito tímido mesmo. Você tem já algum caso de sucesso aí, de algo que vocês produziram, né, que já foi utilizado, né, ou para fazer uma cirurgia ou em algum paciente? Foi aqui na Bahia? Ah, tá bom. Olha, o fato é o seguinte, a gente tem, eu vou te falar do caso que a gente fez o teste de validação de uma órtese dinâmica, sabe? A gente fez uma órtese dinâmica de punho e mão, inclusive é uma órtese que já foi, né, patenteada e está sob pretensão de compra da ACD. Essa órtese, ela é muito interessante porque é uma órtese que ela, igual eu te falei, ela promove, além de ela promover a funcionalidade, além de promover o processo de reabilitação, ela promove a funcionalidade. E isso, igual eu falei, essa órtese em específico, ela aumenta em 30% a funcionalidade do dispositivo. A gente fez um teste bloco sem bloco com o dispositivo tradicional e com a nossa nova órtese, e ela reduz os custos em 60% do splint de mão, né, que é feito com a Iseform tradicionalmente. E sabe o que foi mais interessante? Mais interessante, uma coisa que marcou quando a gente fez esse teste de implementação, foi que havia uma criança com paralisia cerebral, GMFCS1, se eu não me engano, que ela tinha uma espacidade muscular, e ela utilizava aquela órtese, aquela tala, né, aquela órtese semidinâmica de punho e mão para a imobilização da mão. Mas só o que acontece? Quando você limita o tendão flexor aqui, a criança não consegue abrir a mão, então ela não tem funcionalidade com a mão. Se ela tivesse com a mão dela normal, ela conseguiria ter alguma função, sem órtese, né, ela não teria o processo de reabilitação, mas ela conseguia ali fazer alguns movimentos funcionais da mão. O fato é o seguinte, quando a gente fez o teste box em bloco com a criança com a órtese tradicional, ela pegou pouquíssimos blocos. Quando a gente colocou a órtese dinâmica, essa nova órtese que permite a funcionalidade, inclusive, juntamente com a reabilitação, casado com a reabilitação, e a criança começou a manipular os objetos, ela começou a chorar. Por que ela começou a chorar? Porque ela falou assim com a gente, olha, eu nunca consegui pegar as coisas assim igual eu tô pegando. Ou seja, o que ela estava falando é o seguinte, eu não consegui manipular os objetos. E eu comecei a perceber, a gente começou a perceber, espera aí, olha a proposta de valor. Aquilo ali pra gente é uma órtese, porque a gente não tem nenhuma lesão na mão. Aquilo ali pode ser um pedaço de plástico, mas para a criança não é um pedaço de plástico. É a possibilidade dela pegar novamente, é a possibilidade dela conseguir manipular o objeto. Para mim, isso tem um valor. É um valor de uma órtese, um valor de uma pesquisa. Mas para a criança, tem outro valor. Tem um valor dela conseguir utilizar a mão dela. Tem um valor dela conseguir manipular os objetos. Tem um valor dela conseguir ter uma liberdade maior no dia a dia. Isso daí foi muito interessante. A gente começou a falar o seguinte, poxa, a gente tem que colocar esse produto no mercado. Eu vou te falar o seguinte, nossa startup, ela tem, claro, igual toda startup, tem vamos dizer assim, aquela pegada comercial, aquela pegada de produtividade, tem, mas eu acho que nossa startup especificamente tem uma pegada muito mais social, porque ela foi desenvolvida com esse intuito. Olha, isso daqui não pode de jeito nenhum virar só um artigo. Isso aqui não pode de jeito nenhum virar só uma patente. Isso aqui tem que ir para o mercado para melhorar a vida de outras crianças. Aconteceu com uma criança que ela pegou e se emocionou e tal, mas quantas crianças que a gente tem a possibilidade de oferecer esse dispositivo e vai causar o mesmo efeito? Quantas crianças que a gente pode causar esse efeito de aumentar a funcionalidade, dar maior liberdade para ela, de dar maior independência para ela? Porque hoje em dia os dispositivos, muitas vezes que estão sendo utilizados, igual minha sócia Liliane falou, eles produzem a reabilitação, mas eles produzem o estigma. O que é estigma? A criança sente vergonha.
Ela abandona a horta porque ela sente vergonha. Isso, para mim, não entra na minha cabeça. Ou seja, a gente tem a possibilidade de produzir dispositivos mais baratos, dispositivos melhores, dispositivos que causam, né, esse fator nas pessoas, nas crianças, né, esse fator de independência, por que não colocá-los no mercado? Não é verdade? Então, isso daí que a gente está querendo fazer. Então, esse é um caso assim que me marcou. Não foi um caso de comercialização, foi um caso de validação do produto, né, que me marcou muito. Outros também, tem relato de médicos que conseguiram reduzir o tempo significativamente da cirurgia. Teve um médico que chegou para a gente e para comprar um biomodelo, né, ele falou o seguinte: eu vou fazer uma cirurgia de cifoescoliose, tem uma semana que eu não durmo direito, que estou preocupado com a cirurgia. Então, assim, a gente fez era um modelo grande, sabe, um modelo grande de uma escoliose, né, com uma angulação bem aguda, e a gente fez esse modelo e forneceu para ele. Ele falou o seguinte: olha, ajudou demais, eu pude visualizar, eu pude fazer. Na verdade, a gente fez até mais modelos para ele, porque ele foi fazendo osteotomia no modelo, fazendo simulações de cortes, daí ajudou bastante ali para ele no pré-cirúrgico dele, para quando ele fazer o cirúrgico. Ou seja, ele utilizou essas palavras aqui: olha, vocês me deram o gabarito da cirurgia. Eu não acho tanto, mas eu acho que auxiliou bastante para ele aquele procedimento. Claro, o médico que vai ter todo o conhecimento, a gente só dá um pequeno auxílio para ele com esses biomodelos. Você falou já bastante sobre a questão dos benefícios, né? E em relação ao custo, qual o percentual que o produto de vocês é menor no custo em relação aos produtos convencionais? 10%, 5%, 20%? Não, hoje a gente tem mapeado 37 dispositivos que a gente consegue fazer por impressão 3D, sejam de imobilização ou correção. 37 dispositivos. Esses 37 dispositivos, eles estão todos presentes na tabela SUS. Desde coletes até órteses, ali de membro inferior também. O que a gente conseguiu mapear é o seguinte: por eu ter uma experiência, eu trabalhei muitos anos em oficinas ortopédicas, coordenando oficinas ortopédicas, eu consegui fazer um mapeamento. A gente fazia muito isso, né, para ver o que valia a pena funcionar. A tabela da SIGTAP, que é a tabela hoje, a tabela SUS, hoje em dia ela está muito defasada, então a gente fazia muito, tinha que fazer esse quantitativo para ver o que valia a pena, para ver o que não valia a pena a gente ter uma maior comercialização ou não ali junto com a Secretaria de Saúde. E o que a gente fez foi o seguinte: quanto que custa cada dispositivo, considerando quanto que eu tenho que pagar pelo técnico ortesista, que hoje é uma mão de obra escassa no mercado, quanto que a gente tem que pagar para esse profissional, quanto de material que ele gasta. Então, foi um estudo muito extenso, né, com esses dispositivos, e aí a gente pegou esses mesmos dispositivos e utilizou com base para calcular quanto que ficaria em manufatura aditiva. A média disso daí deu 67% de redução de custo. 67%. Agora, por que 67%? Será que não é um percentual muito alto? Não, não é um percentual muito alto. Por quê? O que a gente está querendo fazer é justamente automatizar o processo. É justamente o processo natural da tecnologia. Esse processo de automatizar vai reduzir custos. Isso acontece com qualquer área que a gente for observar. Quando você faz uma automatização de processo, você consegue reduzir significativamente os custos. Ainda mais com os materiais que a gente utiliza, que é material biodegradável, que são os materiais relativamente, vamos colocar assim, de fácil acesso. Materiais baratos e, né, de fácil acesso. Então, a gente substitui grande parte dos materiais, como, por exemplo, termoplástico de alta temperatura, até termoplástico de baixa temperatura também, como orfite ou exeforme, que são muito caros, e termoplástico de alta temperatura, como placas de polipropileno, e utiliza, né, igual eu falei com você, materiais recicláveis, materiais biodegradáveis, igual PETG e PLA. O interessante é o seguinte, que a gente trabalha com impressão 3D. Impressão 3D tem um alto grau de personalização. Não tem complexidade de forma que eu não consigo fazer com impressão 3D. Assim, eu consigo fazer grande parte, eu estou sempre dizendo, mas grande parte das formas complexas eu consigo fazer com impressão 3D. Aí sabe o que acontece? Em vez de eu utilizar uma placa de polipropileno de 4 milímetros,
que o dispositivo vai ficar pesado, que o dispositivo vai ficar esteticamente desagradável, sabe o que eu faço? Eu faço uma impressão 3D com uma espessura de camada mais fina, né, em regiões que tem pouco esforço mecânico, e em regiões que tem mais esforço mecânico eu consigo fazer uma espessura maior para aguentar mais ali as tensões que são impostas sobre aquele ponto de tensão. Aí o fato é o seguinte, eu consigo reduzir, né, o custo de material, eu consigo reduzir o peso do material, eu consigo fazer estéticas muito mais designs, né, muito mais esteticamente agradáveis ao paciente. Né? Então, por isso que a gente alcança um percentual tão alto assim de redução de custos comparados com dispositivos tradicionais. Paulo, e me conta aí como que você falou há pouco que às vezes vocês levam em torno de 12 horas para produzir uma órtese ou uma prótese. Como que vocês estão imaginando em escalar esse negócio? Mas aí que está o segredo, Thiago. Nós não produzimos. Sabe como que é nosso modelo de negócio? Olha só que interessante. Nós alocamos uma impressora 3D na clínica parceira. O paciente, então, vai lá na clínica parceira. Claro, nós alocamos a impressora 3D e damos todo o curso pertinente à manutenção de impressora 3D, à operacionalização da impressora 3D e vamos colocar assim, tiragem de medidas do paciente. Né? O paciente, então, ele chega ali no parceiro, o parceiro vai fazer as medidas da perna do paciente. Essas medidas podem ser feitas de maneira métrica mesmo, né, dependendo da órtese, ou então a partir de um escaneamento tridimensional, que nós também disponibilizamos o scanner 3D para o parceiro. Olha que interessante, o parceiro vai enviar para a gente o modelo virtual. Nós confeccionamos o modelo virtual, né, da órtese e enviamos para o parceiro. Aí o que acontece? Nós não produzimos, porque o interessado realmente em fazer a produção é o parceiro. O que a gente faz não é o processo de produção. O que a gente faz é o processo de implementação da tecnologia. E o processo de implementação da tecnologia, ele é feito de maneira virtual, a partir do design, a partir do desenvolvimento do design que a gente faz. Aí sabe o que acontece? Um design, a gente demora cerca de 30 minutos, 40 minutos para fazer o desenvolvimento desse design, junto com os componentes que nós desenvolvemos para alocar nas órteses. A gente faz esse design e envia o parceiro. Aí lá no parceiro que vai demorar cerca de 12 horas para essa órtese ficar pronta. E para ele está tudo bem, porque a média de entrega, pelo menos assim, quando a gente trabalhou, devido às filas, né, das opções ortopédicas, a média de entrega de uma órtese, né, convencional, vamos falar de uma órtese oropodálica, era de cerca de 2 semanas. Então a gente está fazendo isso daí, reduzindo para no máximo 4, 5 dias úteis. Desde lá quando o cliente chegou lá no parceiro, até quando o paciente colocou a órtese no membro. Então a gente está reduzindo de 2 semanas para ir, sei lá, uns 4, 5 dias de execução. Isso é interessante porque a gente pode trabalhar com diversos outros parceiros, né? Então vamos colocar, se um determinado parceiro aloca 2 impressoras 3D, ele consegue fazer uma produção de cerca de algo em torno de 6 órteses grandes por semana, né? Mas só que a nossa capacidade produtiva, como a gente não faz a produção, ela é muito maior. Então, nesse sentido, a gente consegue consegue escalar, né, a nossa produção, porque a gente não trabalha diretamente com o desenvolvimento do modelo físico, que está dentro das nossas impressoras, ali dentro do parceiro. A gente trabalha apenas com o modelo virtual. Tá, então deixa eu ver se eu entendi que é a jornada do paciente. Então, o paciente procura a clínica, procura o médico identifica a necessidade de uma órtese e uma prótese, ele faz a solicitação, a equipe dele já tira todas as medidas do paciente ali, já faz o escaneamento que você deixa o scanner lá, aí ele pega todas essas medidas, as imagens geradas pelo scanner, manda para vocês. Aí vocês vão fazer o desenho 3D, toda a parte ali da programação, aí depois pega esse resultado e manda de volta para a clínica, a impressora está lá, e aí ele só aperta o botão e a mágica acontece. Acabou.
Só isso. E depois, Simples. e as pecinhas depois para encaixar uma na outra, aí vocês também capacitam as clínicas para que eles façam esses encaixes, porque são vários pedacinhos, né, que eles vêm grudados, mas tem que quebrar cada um deles e depois igual um quebra-cabeça, não é assim? Muito dificilmente, aí que tá, muito dificilmente nossos produtos não são feitos em um modelo que chama print in place. Nossos principais produtos, eles são os produtos articulados, vamos dizer assim, né? Porque os produtos rígidos a gente não precisa montar. Mas os produtos articulados, eles são feitos print in place. Ou seja, já pega o produto diretamente da impressora, você não precisa fazer a montagem desses produtos. O que a pessoa, né, precisa fazer? O que a pessoa precisa ter, na verdade, é um sobrador térmico para fazer pequenos ajustes ali nas correções dos pontos de pressão. Que isso daí, no modelo tradicional, também é feito e rapidamente, né, esses pontos de pressão são aliviados. Mas a montagem, ela não necessariamente, né, ela é requisitada para os nossos dispositivos, porque a maioria são feitos nesse modelo print in place. Ou seja, a órtese já vem pronta. O que a pessoa vai ter que fazer, eventualmente, é tirar os suportes, né, que estão ali para fazer a sustentação da impressão, colocar na perna do paciente e fazer os pequenos ajustes. Então, o que a gente está querendo fazer? É reduzir as etapas do processo. Nosso foco principal, quando a gente desenvolveu esse modelo de negócio, foi: vamos pegar o fluxograma do processo produtivo, né, do ciclo de vida do produto ali, desde lá do começo até o final. Vamos. O que a gente consegue reduzir disso daí com impressora 3D? Como é que a gente consegue reduzir isso daí? E um ponto foi justamente a montagem do dispositivo. Então, a gente conseguiu desenvolver técnicas de print in place que a gente consegue fazer um dispositivo que é inteiriço. Ou seja, quando o dispositivo é articulado, a gente pode fazer articulações, a utilização de outros materiais como poliuretano para fazer essa mobilidade de dispositivos, ou até mesmo fazer articulações e juntas móveis diretamente na impressora 3D, que não precisam de montagem, né? Então, interessante é isso daí. Esses equipamentos que você coloca no cliente, tem algum custo para o cliente, para a clínica ou para o hospital, ou apenas na comercialização do que for produzido é que vai rentabilizar a ortótica? Dependendo de onde que a clínica está, o que a gente faz? A gente faz parceria com os outros parceiros que vão fornecer essa impressora 3D. Então, eventualmente, a gente consegue fornecer uma impressora 3D com outros fornecedores, né, com fornecedores, por exemplo, que fornecem impressora da Creality, impressora da Bambu Lab. Essas clínicas, elas compram essa impressora, né, a impressora vai ficar alocada lá na clínica. Então, a impressora é da clínica. A gente consegue utilizar, a gente indica o fornecedor, e a partir do fornecedor eles compram e conseguem fazer ali o trabalho todo, né, que a gente propõe a partir da impressora que está alocada ali deles. A impressora é deles. Me dá uma base hoje de quanto que custa uma impressora dessa no mercado? R$ 2.500. R$ 2.500. E o scanner? R$ 2.500. Hoje, dependendo do scanner, claro, hoje você consegue um scanner de fotogrametria até pelo celular. Você consegue fazer uma fotogrametria até pelo celular. Mas um scanner tridimensional de luz estruturada está em torno de R$ 4.000 hoje em dia. Tá. Mas em casos específicos, ele tem que ser utilizado. Eu vou te falar a verdade. Quais casos específicos você utiliza um scanner tridimensional para fazer para fazer o escaneamento, né, e me dar os dados aqui para eu trabalhar e confeccionar meu modelo virtual? Para um colete, para uma órtese, para uma deformidade muito específica na perna do paciente que vai precisar de uma órtese altamente personalizada, o que acontece muito com crianças com paralisia cerebral. Então, eventualmente, aí, nessas angulações são dispositivos que vão ser muito mais orgânicos do ponto de vista do design, então é preciso utilizar scanner. Mas, em casos de imobilização, muitas vezes, que são a maioria dos casos, né, pós-cirúrgico, por exemplo, a gente consegue fazer apenas com as medidas tomadas diretamente do paciente ali, como a fita métrica, né, com dispositivos mais acessíveis, né, de tomada de medidas. Certo, entendi. Mas esse modelo de negócio é uma coisa que ainda não está, devido à necessidade de regulação, né? Exatamente. Então ainda não está em vigor.
ele não está em vigor porque a gente ainda não... Qual que seria, agora, o nosso principal cliente? O principal cliente dos nossos parceiros, eventualmente. O principal cliente dos nossos parceiros é o SUS, né? Só que a gente não consegue porque a tabela SUS, a tabela SIGTAP, hoje ela prediz dispositivos manufaturados a partir de polipropileno por termoformate, muitas vezes para órtese. Isso daí a gente está buscando, né, formas de tentar, isso nós e também outras entidades, universidades, tentar atualizar essa tabela SIGTAP, né, para permitir também o desenvolvimento de dispositivos de impressão 3D para fornecer para o SUS, né, que são dispositivos que têm um melhor desempenho, uma redução de custo. Agora, o fato é o seguinte, hoje, segundo dados do próprio IBGE, né, olha que interessante, a gente tem 7,5 milhões de pessoas no Brasil com alguma deficiência motora que precisam da utilização de prótese órtese. Sabe quantas órteses que o SUS distribuiu ano passado? 3 milhões. Por volta de 3 milhões de órteses e prótese. Ou seja, você tem uma deficiência na distribuição de cerca aí de mais de 50%, né, da distribuição de dispositivos. Agora, o interessante é o seguinte, por que você tem essa deficiência? É por conta de ineficiência das oficinas ortopédicas ou ineficiência do SUS? Não, não é por conta disso. É por conta que o processo de hoje em dia de manufatura desses dispositivos é altamente artesanal. E se o processo é altamente artesanal, demora, né? Os profissionais também de desenvolvimento desses dispositivos, eles são profissionais de difícil acesso, eles são profissionais escassos no mercado. Não vou falar, né, que os profissionais de impressão 3D são altamente disponíveis no mercado, que não são. Que é uma das coisas da impressão 3D ainda não está sendo amplamente utilizada na área médica também. É uma das coisas. Tem poucos profissionais de impressão 3D. Mas só que a gente tem uma diferença crucial. O pessoal lá das oficinas ortopédicas, técnicos ortesistas, eram muito disponíveis, agora estão caindo. E já o pessoal da impressão 3D são um pouco disponíveis, mas essa curva está subindo. Então, daqui a pouco vão ter muitos profissionais também capacitados a operar uma impressora 3D, capacitados em fazer o desenvolvimento de um modelo virtual de um dispositivo ortopédico, e isso aí vai facilitar muito a vida de quem quer implementar a impressão 3D em seus processos na área de saúde. Tá. E, assim, nosso programa, ele é gravado com imagens, né? A gente publica tanto no Spotify quanto no YouTube, e aí, às vezes, o pessoal está aqui querendo visualizar como que são esses equipamentos, o que é que você produz. Perfeito. Primeiro, então, eu vou falar dos biomodelos. Biomodelos são, igual eu falei, modelos altamente precisos, com uma espessura de camada de cerca de 0,12 milímetros, podendo abaixar para 0,10 milímetros de espessura, ou seja, são modelos altamente fiéis à anatomia do paciente, e esses modelos a gente tem duas categorias diferentes de materiais que a gente pode utilizar para fazer a manufatura deles. O PLA, né, que vai ser um modelo um pouco mais rígido, um modelo mais de representação, mas um modelo que traz também uma fidelidade muito grande, né, à anatomia do paciente, quando o médico precisa apenas de uma visualização do modelo. E o modelo em PETG, que a espessura já sobe para 0,12 milímetros, mas permanece fiel à anatomia do paciente, que são para estruturas maiores, como uma coluna, ou até o osso da mão, o osso do joelho mesmo. Só que a diferença entre o PLA e o poliuretano, que é o TPU, na verdade, eu acho que foi o PETG, é o TPU, é o que acontece. O TPU, igual eu falei, você pode fazer simulação de osteotomia nele. Ou seja, além da representação que você consegue fazer também uma simulação de corte, uma simulação de correção da deformidade ali ao qual o médico vai trabalhar durante a cirurgia. Nós também temos um processo de desenvolvimento de próteses, tá? Próteses funcionais, pré-protético, inclusive a gente tem uma patente de pré-protético, que o interessante desse pré-protético é que ele tem um dispositivo de retorno elástico, ele funciona justamente com um dispositivo de conservação de energia, ou seja, quando o paciente ele faz o desenvolvimento da marcha, esse pré-protético ele faz uma conservação de energia ali durante a utilização do paciente, e aquela energia é liberada quando o paciente faz ali o rolamento de pé, promovendo, assim, um maior desempenho da marcha, uma maior velocidade da marcha, e às vezes até mesmo uma redução do consumo energético, mas isso daí tem que ser validado por pesquisa clínica, por pesquisa de avaliação de marcha, tá? Em um laboratório de análise de marcha.
E outros dispositivos que eu também posso dizer são dispositivos ortopédicos às órteses, que a gente pode trabalhar com uma gama de design muito maior, né? Inclusive, tanto órteses mais simples como apenas órteses de compensação de sapato, pessoas que têm um pé maior do que o outro, né? Inclusive, hoje, na universidade, a gente tem parceria com a universidade, eu dou aula na Universidade Federal da Bahia, então a gente tem parcerias com esses laboratórios, né, lá dentro e também com outras universidades. E o engraçado é o seguinte, quando a gente faz um dispositivo, primeiro a gente tem, principalmente se for um dispositivo muito peculiar, a gente pesquisa com o paciente qual que é o maior problema que ele está enfrentando. A empatia, né, do design, que a gente pesquisa com o paciente, o que ele quer, qual que é a dor do paciente. E o que aconteceu foi que esse dispositivo, a principal dor era o seguinte, olha, o dispositivo é muito pesado, que era um dispositivo para compensação, um dispositivo de compensação de salto, né, para a pessoa conseguir, a perna era maior que a outra, precisava fazer um dispositivo de compensação. Parece simples, mas não é. Parece, igual eu falei, parece simples para a gente, mas para a pessoa representa um ganho muito grande. O que ela fala? Olha, os sapatos que eu utilizo são sapatos ortopédicos, eles são muito pesados. Além deles serem muito pesados, eles têm uma estética desagradável, tem vergonha de utilizá-los. Ou seja, com o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar melhorando a estética, né, desses sapatos. Além de melhorar a estética desses sapatos, a gente vai fazer também um processo aí de reduzir o volume de material. É um processo muito interessante que a gente faz com a impressão 3D. Vocês vão ver aí na imagem, a gente utiliza muito um padrão de estrutura que é o Voronoi. Esse padrão de estrutura a gente pega de um conceito de biomimética. O que é biomimética? Eu gosto de falar de biomimética no sentido. Olha, qual é o melhor desenvolvedor de produtos do mundo? O melhor desenvolvedor de produtos do mundo é Deus. Biomimética é pegar o que Deus fez e tentar replicar, né? Olha que interessante, o osso trabecular, o osso esponjoso, né, é o conceito da biomimética. O osso esponjoso, ele é tem 65% de vazado, mais ou menos, em algumas regiões. Ele é oco, ele só tem ali 35% de preenchimento. E é por isso que os vertebrados conseguem caminhar, porque o osso é resistente, mas ele é leve ao mesmo tempo. Então, mas é muito complexo fazer isso. Mas com impressora 3D, complexo ou não importa. Aí o que a gente faz? Pega essa estrutura do osso, e a partir dessa estrutura do osso, a gente coloca numa impressora 3D. A gente consegue dispositivos fortes, mas também dispositivos leves. E é isso que a gente está fazendo nesse caso específico de compensação, que vocês vão ver aí em tela. Um outro caso também muito interessante são com novos designs de órteses diferentes. Ou seja, a gente consegue fazer diversos designs mudando ali a estética da órtese para uma estética muito mais agradável, né? Principalmente nas órteses rígidas, nas órteses aí que a criança, o indivíduo, ele tem que ficar como imobilização, que tem que ir para a escola com a órtese, que tem que sair na rua com a órtese, né? Então ele não vai ter mais vergonha de utilizar esses dispositivos. E eu também posso falar a respeito desse dispositivo, na verdade, como eu até falei aqui, né, com você, que foi um caso de sucesso, que é a órtese dinâmica de punho e mão. Né, a gente tem até um videozinho interessante do teste, da criança utilizando o teste. Então, vocês vão ver que a criança, utilizando uma órtese tradicional, ela tem uma limitação muito grande quando ela vai fazer a manipulação de objetos, apesar dela ter um processo de reabilitação adequado. Entretanto, quando ela utiliza a nossa órtese, vocês vão ver aí que ela tem um desempenho motor muito melhor, ou seja, ela também tem o posicionamento, né, de reabilitação da mão, mas ela consegue desenvolver ali as funções motoras de uma maneira muito mais adequada, permitindo uma maior liberdade ali para a criança. Isso daí, para a gente, enche o nosso coração, né? A gente já está chegando aqui já quase ao finalzinho, Paulo e Liliane, e eu queria que vocês me contassem assim, como que vocês imaginam aí o futuro
da impressão 3D? O que é que tem de mais inovador aí no mercado? Já tem impressora 3D também produzindo talvez tecido humano? Será que vai ser possível produzir algum órgão, né, para reduzir aí ou zerar a fila de transplantes? Como que vocês, o que é que vocês têm visto aí nesse sentido? No futuro vai ser possível produzir órgão? Talvez. Hoje em dia, muito, muito difícil. Você consegue produzir tecidos. Você consegue produzir tecidos de uma maneira relativamente simples através de uma impressora de eletrospine, que você faz ali uma integração de uma microestrutura com células-tronco. E você faz ali o crescimento tecidual ali, de tecido conjuntivo, tecido ósseo, você consegue fazer até crescimento ali de pele, vamos dizer assim, que isso está sendo utilizado aí hoje em dia até para fazer teste em cosméticos. Isso daí, Thiago, é uma coisa que relativamente está dominada pela tecnologia. Entretanto, quando a gente fala de órgãos, isso daí é absurdo de complexo, porque você precisa de uma vascularização, uma microvascularização muito grande nos órgãos, coisa que você não tem hoje em dia, né, coisa que é uma coisa impossível de fazer hoje em dia com uma impressora 3D, em microestruturas. Por quê? Você precisa da utilização de diversos tecidos diferentes ali dentro de um órgão, seja tecido muscular, tecido conjuntivo ali dentro do órgão específico, para fazer todo o processo da função do órgão pertinente ali ao organismo do ser humano. Então, assim, pode ser que eu acho que a tecnologia está evoluindo de uma maneira muito grande, sabe? A tecnologia está evoluindo de uma maneira, principalmente para a impressão 3D. Então, pode ser que, efetivamente, isso vai acontecer daqui a um determinado tempo. Isso provavelmente vai acontecer daqui a um determinado tempo. Existem empresas específicas pesquisando a respeito disso. Empresas que têm um valuation muito grande, na verdade, mas nunca emitiram nota fiscal. Por quê? Elas estão produzindo uma resposta para uma pergunta que vai ser feita amanhã. Eles estão produzindo a tecnologia hoje para eles darem essa resposta amanhã. Então, o fato é o seguinte, que é a produção de órgãos, que é a produção de tecidos mais complexos, né? Mas hoje, órgãos, principalmente devido à complexidade de vascularização dos órgãos, não. Hoje em dia não tem essa possibilidade, pelo menos em pesquisas recentes, elas não têm demonstrado assim um sucesso, né, na produção de um coração inteiro, de um fígado inteiro, de um rim inteiro. O que acontece hoje em dia são esforços muito grandes para você conseguir reduzir o tempo de impressão 3D, né, o tempo de execução, vamos dizer assim, dos dispositivos. O que a gente pode falar são 3 limitações grandes para a impressão 3D hoje em dia para serem amplamente aplicadas no mercado, que é a questão de técnica. A gente precisa aumentar a velocidade de impressão 3D. A questão de materiais, a gente precisa utilizar materiais cada vez mais biocompatíveis, materiais que vão ser mais aceitos no corpo, porque muitas vezes os materiais, a gente fala que o material é biocompatível, mas só que o aditivo endurecedor que você coloca no material, principalmente em deposição de material fundido, torna o material não tão biocompatível. Então a gente precisa trabalhar também nesse quesito. E com relação à regulamentação, a conformidade com a regulamentação, a gente sabe que o processo regulatório de dispositivos de saúde, ele realmente é rígido, e hoje em dia a gente tem uma limitação também da implementação da impressão 3D na área de saúde, justamente por conta dessa burocracia, e realmente tem que ser, né, rígido esse processo, é colocar dentro do corpo humano de um dispositivo desse processo regulatórios, né? A gente tem ainda essa deficiência, vai ter essas barreiras para saltar, mas as coisas, elas estão indo de uma maneira, assim, até que rápida, sabe? A gente já conseguiu muitos avanços com a impressora 3D, claro, outros avanços ainda vão ser alcançados, mas a gente consegue, igual eu falei aqui no podcast, muita coisa boa a gente está conseguindo, como redução de custo, aumento de funcionalidade, aumento da maior possibilidade de fornecimentos de dispositivos, maior possibilidade de design. Isso tudo, Thiago, são ganhos, né, significativos para o paciente. Paulo, Liliane, muito obrigado aí, tá, pelo nosso bate-papo bem interessante, né? E queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, e também, se vocês puderem deixar
algum contato, um site, um Instagram, alguma coisa, vocês fiquem à vontade agora. Às vezes tem algum médico aí que está assistindo a gente agora, né? Como que eles poderiam também se beneficiar, né, do que você já oferece, né? Claro, Thiago. A gente vai colocar a gente vai passar para você, vai colocar aí na tela um linkzinho com o Instagram da Orthotic, os contatos, o e-mail, o LinkedIn, para eventualmente, caso, né, o médico queira fazer parte desse processo de transformação, né, inovadora aí com a saúde, entrar em contato com a gente. Sabe por quê? Porque a gente não faz nada sozinho. Senão a gente cria respostas às perguntas. O que a gente está querendo fazer o que a gente faz é criar respostas para as perguntas que as próprias clínicas, os próprios médicos fazem. Então, caso algum médico, né, queira essas respostas, né, entrar em contato com a gente, que a gente vai ter a maior satisfação de conversar, de apresentar nossas soluções e de eventualmente implementar nossas soluções na clínica, ali no processo médico, né, na jornada do paciente deles. Mas, demais, sobretudo, na verdade, muito obrigado por essa oportunidade, é um prazer muito grande conversar com você, é um assunto muito interessante, né, e que se fosse permitido a gente ficava aqui a noite inteira conversando, né, é um assunto muito interessante, que tem muita coisa para se falar, mas o sentimento é de agradecimento. Muito obrigado e espero, né, outras oportunidades também. Obrigada, Thiago, obrigada mais uma vez, tá bom? Obrigada, Paulo. Obrigado mais uma vez a vocês e agradeço também a você e os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Então, segue a gente no Instagram, no YouTube e fica ligado nos próximos episódios. Grande abraço. Valeu, um abraço.